Olá muchachos, e aí gente, estão bem? Tudo jóia, né? Vamos lá para o nosso texto, né? As nossas questões nos trazem aí o texto bem interessante. É um texto injuntivo, né? Que ele dá instruções, ele nos ensina a fazer algo, ele nos instrui para que nós atinjamos um determinado objetivo, consigamos construir, montar, criar, cozinhar algo, tá bom? O que ele diz aí? La quinoa es uno de los insumos más consumidos en Perú y Ecuador. Conoce a continuación la receta de guiso de quinoa y enseguida contesta a la pregunta. E aí tem algumas perguntas sobre essa receita. Ele vai falar do guisado de quinoa, tá bom? Então ele ensina aí, ele coloca alguns ingredientes, ele diz os ingredientes, depois temos o que? O modo de preparo, né? El modo de preparación. Então essa parte, né, depois dos ingredientes, é que ela vai ter frases um pouco mais complexas e ele vai utilizar principalmente verbos no intuito de dar uma ordem, de dar uma instrução. Ó, se você quiser atingir tal objetivo, faça isso, faça desse jeito, cozinhe, corte, tá bom? Então esses verbos, eles estão aí na sua grande maioria no imperativo, no modo imperativo, tá bom? E a pergunta é justamente sobre isso. A primeira questão diz o quê? La receta empieza con la siguiente frase. ¿Probaste el guiso de quinoa? Descubre su receta aquí. El verbo subrayado está conjugado em descubre. Então, descubra, né? O que seria isso? É o modo imperativo. Ele está dando uma ordem, um imperativo afirmativo, porque não é presente, né? Ele não é o presente, mas é uma ordem que ele dá aí para você realizar. Não é pretérito indefinido, não é condicional simples e nem presente do subjuntivo, mas sim imperativo, porque é uma ordem, um conselho, ok? Então, temos que usar o pretérito imperfeito nessas ocasiões, para dar ordens, instruções ou conselhos. A próxima questão nos diz: En el último paso de la receta se puede observar la siguiente frase. Finalmente, agrega el queso, la sal y el huacatay. Y 3 minutos después, añadir la leche. El verbo subrayado anteriormente está relacionado al pronombre personal. Então, quando ele diz agrega, o verbo agregar, agrega o quê? Qual pessoa? Seria usted? Não, se fosse usted, é agregue. Teria que ser agregue, terminando com E. Vosotros, agregad, agregad, teria que terminar com D no modo imperativo, tá bom, gente? Nosotros. Nosotros geralmente não é muito utilizado, nosotros, primeira pessoa do plural, mas ficaria agreguemos. Não dá, não seria a alternativa C. A alternativa D, tu, agrega tu, correto. Seria a segunda pessoa do singular. Agrega vos? Não é. O vos é utilizado também muito especificamente na região da Argentina, da Grande Buenos Aires, no Paraguai e no Uruguai também, tá bom? É um outro pronome que substituiria o tu. Ficamos aí com a alternativa D, tu. A próxima questão diz o quê? Pensando en la frase del texto anterior, finalmente agrega el queso. ¿Acaso la estructura subrayada fuera reemplazada por el complemento directo al que se refiere? La frase podría ser reescrita a la seguinte maneira. Se eu pego esse el queso e eu quero colocar um pronome no lugar dele, seriam os pronomes
pronombres de objeto directo. Isso, pronombres de objeto directo ou pronombres complemento directo. E qual seria, como é que ficaria, né, esses pronomes quando eu estou utilizando esse texto injuntivo, né, as receitas, por exemplo, eu utilizo bastante, então muita atenção. Nesse caso aí seria o lo, tá bom? Seria o lo, porque também é uma palavra masculina e singular. E ficaria como? A alternativa A diz o quê? Finalmente, agrégalo. Agrégalo. Lembrando que no espanhol não tem o hífen, então parece uma palavra só. E eu tenho até que acentuar, porque assim como no português, todas as proparoxítonas no espanhol são acentuadas. Então ficaria, finalmente, agrégalo, agrégalo. A alternativa B diz o quê? Lo finalmente agrega. Essa posição está totalmente equivocada, porque a posição correta no modo imperativo é no final do verbo sem o hífen. A alternativa C diz, finalmente, agrega-los. Los está no plural, a palavra lá está no singular, então está errado. D, finalmente, agrega-les. Também não, o les seria um complemento indireto, né, utilizado de forma indireta, agrega-les, que se refere a pessoas, não a objetos. A alternativa E, finalmente, la agrega. Também está errado, porque a posição aí dele está equivocada. O modo imperativo exige que seja depois do verbo. Beleza, gente? Então, a alternativa correta, a alternativa A, da questão anterior seria a alternativa D, e da primeira questão seria a alternativa C. Beleza? Então, hasta luego, tchau, boas receitas!